Esse é o Vendas em 10 Minutos com Jonathan Benites, seu podcast diário para quem quer vender mais, liderar melhor e crescer de verdade. O poder do primeiro passo. Nada vai mudar se não se movimentar. Presta atenção. Se você não se mexe, nada muda. A vida é essa física. Para ter mudança, tem que ter movimento. Para sair daqui para cá, tem que movimentar. Se é para sair do lugar onde você está, para ir para um outro lugar, você precisa se movimentar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Vendas em 10 Minutos. O podcast de quem vende com propósito. Seja bem-vindo, meu empreendedor, minha empreendedora, meu líder, minha líder, meu vendedor, minha vendedora, a um podcast direcionado para transformar as nossas vidas através das vendas. E foi assim que eu fiz através do movimento, de dar o primeiro passo. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu trabalhava numa fábrica de sapatos junto com meu amigo Ricardinho, que me acompanha até hoje nos meus dias de vida, o meu irmão. E a gente sempre muito inconformado com aquele ambiente, a gente não queria trabalhar, a gente não era feliz trabalhando naquele lugar. E até que eu me movimentei, dei um primeiro passo e eu busquei uma nova oportunidade. Através de uma conversa com uma tia minha, da cidade de Franca, nós trabalhávamos ali, morávamos em Cristais Paulista, mas trabalhávamos em Franca. E aí eu não queria mais aquilo para minha vida, aí a minha tia falou assim, olha, vai lá naquele lugar fazer uma entrevista, porque eles estão precisando de um atendente. E eu acho que você tem um perfil. E eu me movimentei até lá, ou seja, primeiro eu falei com a minha tia, segundo, eu fui atrás dessa entrevista, terceiro, eu fiz a entrevista, passei bem, fui bem na entrevista mesmo não sabendo que era uma entrevista, porque a gente não era muito preparado naquele momento, mas eu tinha algum perfil que chamava atenção, e aí eu conheço as vendas. Com 17, 18 anos eu conheço o mundo das vendas, e aquilo começa a me dar um pontapé inicial para chegar até aqui. Olha como um pequeno movimento gera, depois de 20 anos, grandes movimentos. Eu sou de origem simples. A minha mãe era funcionária pública da Prefeitura de Cristais Paulista, foi merendeira, foi atendente por muitos anos no posto de saúde. O meu pai sempre foi autônomo, sempre buscando oportunidades para trabalhar, trabalhava de pintor por muitos anos, se tivesse que trabalhar de pedreiro, trabalhava de pedreiro, mas a gente veio de uma condição muito simples. Mas a gente sempre foi treinado e capacitado pela minha mãe em tentar, em dar um passo, em ir em busca dos nossos objetivos. A minha mãe sempre quis ter uma coisinha diferente em casa, um bom sofá, uma boa televisão, era da índole dela, ela gostava de ter um bom conforto. Então, desde cedo, a minha mãe ensinou pra gente que a gente podia conquistar as nossas coisas. Desde cedo eu aprendi a dar esse primeiro passo, muito por adquirir esse comportamento da minha mãe, muito comportamento do meu pai, de que meu pai é um imigrante, meu pai é um argentino que veio em busca dos sonhos dele aqui no Brasil, então nós tivemos essa mentalidade de ir atrás do que a gente quer. Então a minha pergunta é simples, está travado? Está parado? Qual é a sua dificuldade? O que te impede hoje de tentar algo novo? Porque se a gente olhar pelo prisma de que se já está parado, já está fracassado, então você já está numa condição ruim. E se você tentar algo novo hoje? E se você der um primeiro passo? E se você confiar nos teus objetivos? Será que não está aí a possibilidade de alguma mudança? Será que não está aí a possibilidade de você tentar algo novo, de você modificar o seu mundo, o seu universo, a sua condição atual? Porque nada muda se não tem movimentação. Porque nada muda se não tem uma iniciativa. Porque nada muda
como na física já se disse, não tem movimento, não tem mudança. E aí deixa eu te lembrar um detalhe. O primeiro passo não é sobre fazer algo perfeito. Muita gente esbarra aí. Ah, não, eu tenho que me preparar para fazer algo. Ah, não, eu preciso me capacitar para entrar naquela profissão. Ah, eu preciso me preparar para uma abordagem ou fazer bem uma determinada atividade. Não é sobre isso. Comece do jeito que você está. A diferença entre as pessoas que chegaram lá e as pessoas que não chegaram não era sobre quem estava mais preparado, e sim quem teve a coragem de dar esse primeiro passo. Porque o que mais trava a gente e pessoas que têm falta de iniciativa, pessoas que têm falta de coragem, pessoas que ficam paralisadas, o que mais trava é essa questão de esperar estar pronto para começar. Melhor feito do que perfeito. Melhor fazer agora, porque o fazer agora é um processo de aperfeiçoamento. Todo mundo começou despreparado. Todo mundo começou errando. E errar é o processo de aprendizado. Se você tem medo de falhar, é aí que está o erro. Porque a falha é o processo do aprendizado. A falha é o processo da preparação. E quem chegou lá é porque falhou muito e está toda hora aprendendo. Quem não chegou lá é porque teve ou falta de coragem ou preguiça para dar esse primeiro passo. Ou quem tem comodidade. Está numa zona de conforto? Tem alguém para te bancar? Tem alguém para te dar comodidade? Isso vai te deixar cada vez menor e paralisado, cada vez mais despreparado. Agora, quem não tem comodidade, quem tem que correr atrás, vai ter que ter a coragem e a audácia de ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Porque a verdade é uma só. Se você não começa, você não termina. Se você não começa algo, você não vai chegar no seu objetivo final. Reflexão Power de hoje. Coragem. Eu vou até tirar o óculos. Ó, presta atenção. Coragem. O que é coragem? Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo. É você dar aquele primeiro passo. Sabe, quem que já pegou um microfone pela primeira vez no palco e segurou o microfone tremendo? Aí você segura o microfone tremendo. Tô com um controle aqui. Aí você pega, fica tremendo. Aquele primeiro momento é angustiante. Para algumas pessoas chega a travar. Para a maioria não vai travar. Todo mundo vai perceber o nervosismo, mas você está enfrentando você mesmo, não as pessoas que estão te olhando. E aí você vai perceber que na primeira vez treme muito, na segunda vez treme menos, na terceira vez ainda treme um pouquinho. Tem gente que vive tremendo a vida inteira, mas já estão fazendo palestras constantemente com a mão tremendo. O friozinho na barriga faz parte da vida inteira das pessoas que estão se desafiando e crescendo, evoluindo. Mas a bem da verdade é que essas pessoas estão enfrentando os seus medos. O que te impede de enfrentar os teus medos? O que te impede de ser feliz? O que te impede de lutar pelos seus sonhos, de querer algo a mais? São essas perguntas que tem que fazer você refletir, que tem que fazer você lutar pelos seus sonhos. E o primeiro passo é a conquista maior que você vai ter para dar sequência e dar constância nos teus objetivos e nos teus sonhos. Bora então dar o primeiro passo? E eu vou te pedir um primeiro passo. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que vem na sua cabeça agora. Vai lá, manda agora. Agora. Não faz depois. Pega agora. Clica nessa telinha aí de compartilhar no seu celular
e manda para alguém que está precisando dar o primeiro passo. E dá um primeiro passo para mim também. Tá no Spotify? Vai lá, curte o canal, aproveita e dá 5 estrelinhas. Tá no YouTube? Se inscreve. O que custa você dar um primeiro passo para se inscrever? Toda vez que você dá um passo desse, você está me motivando a dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho de motivar alguém, é um trabalho de direcionar alguém, um trabalho de fazer a diferença na vida de alguém. Afinal de contas, o teu futuro está te esperando. Mas o teu futuro é uma sequência do teu presente. E o teu presente agora é dar só um primeiro passo. A pergunta é: qual é esse primeiro passo que você vai dar? Esse é o Vendas em 10 Minutos com Jonathan Benites, seu podcast diário para quem quer vender mais, liderar melhor e crescer de verdade.